Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Você não depende do governo. Você não depende da economia. Você não depende daquilo que o homem fala sobre você. Você só depende da palavra de Deus que está sobre a tua vida. E na mensagem de hoje nós vamos ver a história da viúva, que perante uma crise ela sobreviveu porque havia sobre a vida dela a palavra de um profeta. E no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 13, está escrito assim: Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite na sua botija, até o dia em que eu, o Senhor, fazer cair a chuva. Somente até aqui. Deus levanta um homem chamado Elias. Elias vai até o rei Acabe e fala para ele o seguinte: a partir de agora, durante os próximos anos, não cairá chuva, até que eu diga que chova novamente. E então uma crise está instalada naquele país. Sem água não tem comida. Sem água os animais morrem. Sem água a economia não anda. Deus envia uma crise para aquele lugar. Porque toda crise tem um propósito. Toda a prova que Deus nos envia existe uma finalidade. E a palavra que o profeta falou no palácio para o rei vai começar a surtir efeito em todo mundo. A crise que começou no palácio agora vai bater na porta da viúva. Porque quando o tempo difícil vem, ele vem para todo mundo. Não pense que só você tem problemas. Não pense que só você passa por crises. Porque no palácio também tem crise. No palácio também tem prova. Só que quando o profeta chega no palácio, a notícia era para fechar o céu. E quando ele chega na casa da viúva, a notícia é que não faltará azeite na botija e não acabará a farinha da tigela. A crise estava para todo mundo. A chuva tinha parado para todo mundo. O desemprego afetou todo mundo. Todo mundo estava desesperado. Só que o que vale no meio da crise é a palavra que Deus tem sobre a tua vida. Para o rei Acabe, a palavra foi que o céu iria se fechar e não ia cair mais chuva. Mas para a viúva, a palavra era que um milagre ia acontecer na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem olhado à sua volta e se perguntado: meu Deus, que tempo difícil. Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Você está vivendo no meio de uma crise mundial. Nós estamos vivendo no meio de uma crise financeira. As pessoas estão andando com medo. As pessoas estão andando sem sonhos. Milhões de pessoas estão vivendo crises existenciais. Mas Deus está falando para você. Não é para você ficar olhando o cenário que está à sua volta, mas para você começar a enxergar a palavra que já está sobre a tua vida. Você não depende de economia. Você não depende de governo. Você não depende que a chuva caia do céu.
Você só depende da palavra que já está sobre você. E a palavra do profeta é essa: não acabará o azeite da botija e não faltará a farinha da tigela. É para confiar em Deus. Você só precisa da palavra. E a palavra de Deus diz que Deus enviou o profeta até a casa da viúva. Ninguém foi mandar recado para o profeta ir lá. Ninguém foi chamar Elias na casa dele. Porque Deus, ele sabe de tudo que a gente está passando. Fica tranquilo, porque Deus, ele vê todas as coisas. Deus sabe as dificuldades que você tem passado. Deus sabe dos problemas que você tem passado. Deus sabe das humilhações que você tem passado. Só que o nosso Deus, ele só chega no tempo certo. E quando Elias chegou na cidade de Sarepta, a viúva estava pegando uns pedaços de madeira, porque com o último punhado de farinha e o pouquinho de azeite que ela tinha na tigela, ela iria fazer a última refeição para ela e o seu filho. Eles iriam comer e depois simplesmente esperar a morte, porque não ia ter mais farinha, não ia ter mais azeite, a chuva tinha parado de cair. Só que quando acabam os nossos recursos, é então que chegam os recursos de Deus. E quando aquela mulher chegou no seu limite, foi então que a resposta de Deus chegou na vida dela. Sabe quando Deus vai começar a agir no seu problema? Quando você chegar no seu limite. Quando os seus recursos se esgotarem. Quando o médico te desenganar. Quando todos desacreditarem de você. Quando o homem falar que não é mais possível. Quando você perder a esperança e achar que o seu amanhã será a morte. É aí então que ele vai aparecer, ele vai falar, ficar tranquilo, ficar calmo, não vai acabar o azeite da botija, nem faltará a farinha da tigela. E um milagre extraordinário vai acontecer. Esse é o nosso Deus. Você não depende da chuva. Você não depende do homem. Você não depende de nada. Você só depende da palavra que já está sobre a tua vida. E essa foi a mensagem de hoje. Eu tenho certeza que você vai ser impactado pelo Espírito Santo. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. E eu te peço que você nos ajude a espalhar essa mensagem. Curta o vídeo, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no nosso canal. E juntos nós levaremos a mensagem do Evangelho para mais pessoas. E eu te espero aqui na próxima mensagem em nome do Senhor Jesus.